O estudo da doutrina espírita é fundamental para os médiuns, pois proporciona uma compreensão mais profunda dos princípios espirituais. A familiaridade com os ensinamentos espíritas auxilia os médiuns a interpretar com mais discernimento as mensagens recebidas durante as práticas mediúnicas. Além disso, o conhecimento doutrinário oferece também bases éticas e morais que orientam o uso responsável e benevolente das faculdades mediúnicas, contribuindo assim para um desenvolvimento equilibrado e benéfico, tanto do médium quanto para aqueles que buscam a orientação espiritual. Agora vamos combinar? Só nessa introdução você já sentiu a importância desse assunto, não é verdade? Mas vamos lá, eu vou bem devagar, porque no vídeo de hoje eu tenho a intenção de te mostrar o quanto o estudo é importante, como que ele aprimora a mediunidade e, acima de tudo, o nosso compromisso com o crescimento intelectual, pessoal e para com os nossos irmãos. Seja muito bem-vindo ao Espiritismo e Espiritualidade em Pauta.com. Eu sou a Érica Faustino, mais conhecida por Érica com K, sou jornalista e terapeuta holística e este canal é voltado justamente para que a gente possa conversar e debater assuntos sobre Espiritismo e espiritualidade. O médium tem um papel muito importante nas reuniões mediúnicas, mas cabe ressaltar que a sua função vai muito além dos portões dos centros e das casas espíritas. Por esse motivo, buscar o conhecimento através dos estudos doutrinários fortalecerá a sua mente e o seu espírito, para que ele possa assim se proteger das influências, tanto do mundo invisível quanto do mundo visível. Outro ponto que devemos levar em consideração é que o médium bem preparado, ele bem instruído, ele se torna um instrumento, vamos dizer assim, mais hábil para auxiliar nos trabalhos doutrinários. Do contrário, eles são alvos fáceis às contradições e às mistificações. Conforme consta lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 17, que eu vou trazer esse trecho para dividir com vocês. É muito importante, então eu resolvi trazer para a gente ler junto. Nesse pequeno trecho do capítulo 17 diz o seguinte: estudai, comparai, aprofundai. Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. Como quereis chegar à verdade quando tudo interpretais segundo as vossas ideias acanhadas, que no entanto tomais por grandes ideias? Sendo assim, estudar deveria ser um desejo íntimo, bem íntimo mesmo do médium, visto que ele sente, entre aspas, sente, né? Mas de certa forma ele sente realmente, sente na pele as consequências de um espírito que não tem o conhecimento, vamos dizer assim, da ignorância intelectual daquele espírito desencarnado que sofre. O médium não tem desculpa, ele sabe o que um espírito que não tem conhecimento passa. No entanto, o que vemos é a falta de desejo e também uma completa negligência, podemos dizer assim, por parte de alguns médiuns, quando o assunto é o aprimoramento intelectual. Para exemplificar, né, o que eu estou falando e aproveitar que todo o meio espírita está falando aí do nosso Lar 2, os Mensageiros, eu peguei um trecho do livro, que é uma maravilha, tá? Eu te aconselho a ler esse livro, vai lá, assiste o filme, mas vem ler. Eu quero demonstrar para você o quanto a espiritualidade investe na preparação dos médiuns. Depois, se você quiser conferir, é o capítulo 3 do livro Os Mensageiros. Vem comigo que eu vou ler um trecho. Ele é um trechinho um pouquinho maior, mas vale a pena e eu achei melhor trazer esse trecho aqui para que a gente possa refletir bem do quanto que nós somos, vamos dizer, preparados para sermos médiuns. Tá? Nesse trecho, o André Luiz está caminhando com o Tobias, ele está ali conhecendo um centro, vamos dizer, de ensino, né, um centro de aprendizagem novo ali, e ele está fazendo algumas perguntas para o Tobias, tá? E entre essas perguntas, né, o Tobias responde ali, o André, e esse trecho que eu vou ler é o trecho de uma resposta do Tobias para o André. Diz o seguinte: preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão da esperança e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária.
Não me refiro tão somente aos emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. E aí o André interroga: o que me diz? Interroguei surpreso. Segundo os seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. E aí o Tobias responde: você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas não muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia. É esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Em resumo, a espiritualidade faz a parte dela e nós não fazemos a nossa parte, né? Mais ou menos assim. Então você aí que é médium e não gosta de estudar, gosta só de participar das reuniões mediúnicas, entenda uma coisa: somos preparadas no mundo espiritual para sermos verdadeiras cartas vivas de socorro. Agora me fala, como que uma carta que não tem conhecimento pode socorrer, pode auxiliar? Ah, mas aí vão me responder: ah, mas quando eu dou passividade, o espírito é socorrido. Sim, mas quando se tem o conhecimento, o entendimento e, acima de tudo, o amor, esse diálogo já poderia ter sido feito com você diretamente com o espírito, até mesmo sem uma palavra, pois uma vez que o médium absorve o ensinamento doutrinário, a sua mente, a sua psicosfera está impregnada dos conceitos e práticas do bem. Por isso, estude. Se a casa ou o centro que você frequenta oferece estudos, participe, vibre com os estudos como quando você vibra para os seus passeios incríveis aí de final de semana e de férias. Caso o seu centro ou a sua casa não tenha estudo, a internet, o próprio YouTube, está repleto de estudos magníficos que vão te ajudar e que vão te orientar. E para encerrar, eu quero que você pense num passado nem tão distante, 2020, em que todos ficamos trancados, isolados em nossas casas por conta da pandemia. Agora eu quero que você pense o quanto você poderia ter sido ainda mais útil à espiritualidade nesse momento de alto índice de morte, se tivesse um conhecimento doutrinário necessário. Outro ponto, quando você se desdobra, no momento que você está dormindo, aí que você faz o seu desdobramento, será que você está apta ou apto aos nobres trabalhos e estudos na esfera espiritual? Ou será que a sua vibração de estagnação, de preguiça de estudar, te encaminha para locais de completo descanso, de preguiça, de luxúria, enfim, né? Lembremos sempre de nossa missão orientada pelo Espírito de Verdade e transmitida a nós por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que diz mais ou menos o seguinte: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Obrigada por você que ficou comigo até aqui, tá? Não esqueça de deixar o seu like, tá? Faz muita diferença.
de comentar aí o que você acha, se você concorda, se você discorda da necessidade do estudo, enfim. E compartilhar com aquelas pessoas que às vezes acham, até por falta de conhecimento, acham que não tem motivo e não faz diferença alguma ir ou não ao estudo, estudar ou não a respeito da doutrina. Compartilhe aí para que ela tenha esse conhecimento do quanto é fundamental. E no mais, eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!